Olá, Olá, tudo bem? bem, Bem, boa noite. boa Estão me noite. ouvindo? Estamos ouvindo bem. Tá bom. Deixa eu só ajustar aqui. Com fone fica melhor, até para o som sair. Aí eu vou É, colocar. Prontinho, Cá. Você tá perfeito. bem? Então, Boa tá. noite a todos. Boa noite, Rê. Eu chamei, eu ainda não abri a live, mas a gente está fazendo chamando algumas pessoas para nos acompanhar aqui, né? Hoje, como eu falei, é a nossa última live da semana de saúde e bem-estar, né? Nós fizemos uma semana de saúde e bem-estar. Quem perdeu alguma live, pode dar uma olhadinha no nosso Insta, que estão todas gravadas, deixamos todas as gravadas. Tivemos só um probleminha com a primeira parte da live com a psicóloga da segunda-feira, a conexão caiu e não conseguimos salvar a primeira parte. Mas em breve vamos pensar aí em alguma outra, né? Então, hoje a gente está encerrando nossa semana, uma semana muito produtiva, tiveram muitas coisas bem bacanas, né? E 2 dias dessa semana, especialmente, a gente resolveu destinar às crianças, né? Que era uma live de bem-estar nesse momento de pandemia. E hoje, mais uma vez, né, a doutora Renata já esteve com a gente, né, numa outra live, falando de alimentação de uma forma geral. Hoje ela vai falar para a gente sobre alimentação novamente, mas assim, novamente ela já deu umas dicas, né, na outra live, muitas pessoas perguntaram já Sim, sobre essa falei um live, pouquinho. e hoje a gente resolveu falar especificamente de lancheira saudável, né, que é um tema que, assim, eu acho que foi ontem que eu comentei, Renata, antes até da gente, né, iniciar, o quanto é difícil, não só na lancheira saudável, né, estava indo na escola, eu estava mantendo, né, sempre mantinha uma alimentação saudável, a lancheira, ela comia mais fruta, e agora, nesse momento de pandemia, está pior ainda, né? Eu não consigo, em casa, oferecer o que eu oferecia na lancheira dela. Então, hoje a Renata está aqui com a gente para falar sobre a lancheira saudável. Muito obrigada novamente pelo aceite. É uma honra Eu que tê-la agradeço. conosco, sempre, né? Tanto no consultório quanto aqui conversando com a gente, né? Então, Renata é a Eu que nossa. agradeço, Cá. Imagina. E queria que você falasse um pouquinho. A Renata, ela atua aí no público infantil, trabalha em algumas escolas, então tem uma vasta experiência com crianças. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quando, né, se inicia essa preocupação com a alimentação da criança. Queria que você se apresentasse, enfim, começasse por onde você gostaria de abordar mesmo a temática. Sim. Como o tema é lancheira, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ok. Como o tema é lancheira saudável, se a gente pensa já nos alimentos, a gente não consegue entender o porquê, como é importante proporcionar uma alimentação saudável, enviar uma lancheirinha saudável para o seu filho no dia a dia. Então, assim, como eu havia falado na live passada, é muito importante começar no período pré-gestacional. Então, tem o período pré-gestacional, depois tem a gestação inteira, que a mulher ela faz o acompanhamento, ela toma os nutrientes que precisa e tem o bebê. Nessa fase, na introdução alimentar, ali a gente pula, né? Por exemplo, começa o aleitamento materno, do nascimento até o sexto mês, e aí vai a introdução alimentar. Então, é preciso oferecer, Cá, os alimentos o mais natural possível. Sem mimimi, sabe? Sem frescura. É ali a Uhum. mandioca, é a batata doce, é a abóbora, é a couve. O que a gente tem no dia a dia. São coisas que não são caras e que todos nós temos. Vai na feira, você consegue ter uma alimentação colorida, né? Com um ovinho, com uma carninha. Então, acho que a gente precisa prestar atenção nessa parte de introdução alimentar, porque ali o paladar da criança, do bebê, está se formando. Então, Uhum. imagina que a gente tem um livro em branco e a gente pode escrever o que a gente quiser. É isso.
o bebê, ele está disponível, ele está ali receptivo para provar qualquer alimento. A gente tem um preconceito de que é azedo, de que é amargo, de que não é doce, né? Mas a criança não. Então eles aceitam muito bem. Então isso precisa ser iniciado desde cedo, desde muito pequenininho. E aí a gente parte para essa oportunidade que é treinar o paladar da criança. Então é uma oportunidade única. Por quê? Porque quando a gente faz uma educação alimentar efetiva, que a criança ela aprende a comer quando é pequena, ela carrega isso para o resto da vida. E isso muitas pessoas não sabem, mas tem efeito até a terceira, quarta geração. Então imagina só, o ser humano que nós somos hoje, nosso corpo, ele é exclusivamente, né? Mas tem a genética, tudo isso influencia muito. Mas é resultado da alimentação dos nossos bisavós. Que com certeza era muito mais saudável. E o que a gente come hoje vai influenciar a alimentação dos nossos bisnetos. Influencia muito. Influencia, porque assim, a gente consegue ou despertar os genes da doença ou calar os genes da doença. Então, é genética, a gente consegue modular os nossos genes. E isso passa de geração para geração. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, porque muitas pessoas não têm essa noção. Ah, vai fazer mal para pessoa. Não, vai fazer mal para outras gerações, vai fazer mal para muita gente. Então, a gente precisa olhar com um carinho a mais, sabe? Pensar que é o que a gente pode ofertar para o nosso filho, é alimentação saudável, é o melhor. Então, acho que o caminho é esse, ter consciência. Perfeito, perfeito, Renata. Eu acho que uma das dúvidas também, né, que algumas pessoas depois me perguntaram, outras já entraram em contato com você, já agendaram consulta, né, é a questão de quais, você já falou um pouquinho, né, quais alimentos a gente tem que oferecer, né, que é sem frescura, oferecer o alimento do dia a dia, oferecer o alimento que a gente sempre está ali na refeição da família, desde que a família, lógico, né, tenha bons hábitos, né. Exatamente. A gente vê bebê sendo já introduzido muito precocemente, né, com açúcares, enfim. E tem coisas que estão embutidas, né, não está lá escrito o que é o açúcar, mas está em são outros ingredientes que mal a gente sabe, né. Então, queria que você falasse um pouquinho quais alimentos oferecer e como que a gente procura, acho que principalmente, Renata, no rótulo, né. Enquanto mãe, a gente muitas vezes olha lá o rótulo e fala, é sem açúcar, né? É 100% natural. Mas como um alimento fica ali envasado, um suco, por exemplo, há tanto tempo e é 100% natural? Queria que você falasse um pouquinho assim, quais os alimentos a gente deve oferecer, né? E deve escolher pensando nessa oferta. Então, Kai, imagina que os ingredientes eles são colocados no rótulo de forma decrescente de quantidade. Então, os primeiros alimentos são aqueles que têm maior quantidade. Se logo no início da lista de ingredientes você encontra açúcar, gordura vegetal hidrogenada, muito sódio, glutamato monossódico, corante, então com certeza não é um bom alimento. Às vezes o produto ele tem aveia, ele tem linhaça, mas ele tem primeiro o açúcar. Então é uma troca que não dá na balança. Tem muito mais açúcar do que uma fibra, do que um nutriente bom. Então a gente precisa se atentar a isso. Eu acho que a gordura vegetal hidrogenada é um verdadeiro vilão na vida, não só das crianças, mas de todos nós, porque ela aumenta o colesterol ruim e ela diminui o colesterol bom. Então, ela faz o processo inverso. Ela tira a gordura do fígado e leva para a corrente sanguínea. É a pior gordura que existe. E ela está disponível na maioria dos alimentos que a gente consome. Assim, né? Se você vai ali no mercado, pega de qualquer jeito, tá lá. Na embalagem tá escrito 0% gordura trans. Mas quando você olha na lista de ingredientes, está escrito gordura vegetal hidrogenada, que é a mesma coisa, que é gordura trans. Né? Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso. Né? Fora os outros alimentos, suco artificial, gelatina, que tem muito corante, açúcar,
que não faz bem. Nuggets, hambúrguer, esses congelados que você vai olhar a lista de ingredientes, ele tem os primeiros ingredientes é pele de frango, é gordura de frango ali separado mecanicamente. Então é o resto do resto do resto bem mascarado. A salsicha. Então são vários embutidos que prejudicam muito a alimentação da criança. Sim, sim. Eu acho que uma outra coisa importante, né, da gente lembrar, muitas vezes a gente também acha assim, ah, não, se é diet, é bom, né? Tinha uma época da minha vida, acho que dos meus 18, aos meia época de faculdade, né? Dos meus 18, 17 até os 21, eu consumia muito, por exemplo, suquinho de pozinho, um suquinho que era considerado light, tá? Não vou falar que é a marca, né? E depois eu comecei a fazer um tratamento ortomolecular para a imunidade, né? E foi a primeira coisa que foi cortado, né? E eu nunca mais tomei, a não ser assim. Se eu tomei sem, eu na minha casa não entra, mas só se eu devo ter tomado, óbvio, né? Na vida alguma vez mais, né? Mas o quanto muitas vezes a gente também acha que assim, é light, então eu posso colocar na lancheira da criança. Então, acho que isso também é um cuidado, né? O suquinho, é verdade que o suquinho de pozinho é um veneno? Com certeza. O que acontece? Esses alimentos que é rotulado, né, light diet, a indústria ela pega um alimento que já é extremamente açucarado e aí ela retira 25% daquele açúcar, que continua sendo muito açucarado. E aí ela fala assim, olha, temos um alimento light, porque ele tem 25% a menos de algum ingrediente quando comparado com o original da mesma marca. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o Toddy tem a versão tradicional, que tem lá 90% de açúcar, e aí eles vão fazer a versão light. Eles tiram 25% do açúcar, continua cheio de açúcar, mas é light. Então, as pessoas olham e falam, nossa, eu estou consumindo uma versão melhor. Mas não é. Né? Enganação. E o diet, a mesma coisa. É retirado um ingrediente, então pode ser o açúcar, pode ser o sódio, pode ser a gordura, retira um ingrediente e aí ele se torna um alimento diet, porque ele está sendo comparado com o mesmo alimento da mesma marca. Sim, sim. Então, isso, diet light, não é parâmetro para você determinar se o alimento ele é saudável ou não. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Muita, 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 muita. E no supermercado tem muitas pegadinhas. Se você parar para ver mesmo, você não compra quase nada. Você passa direto, passa direto, passa direto, porque são coisas que não nutrem nosso corpo, acaba com a nossa saúde. Muito bem. Temos uma pergunta aqui. Boa noite, doutora Renata. Gostaria de saber qual seria o café da manhã ideal para uma criança. Olha, pensando em café da manhã, a criança já dormiu a noite toda e aí ela passou a noite inteira em jejum, então ela precisa ter um bom café da manhã. Quando a gente oferece alimentos que têm muito açúcar, muita gordura, você não está oferecendo nutriente, tem os hormônios que se elevam, diminuem, o corpo ele pega aquilo que recebeu e começa a distribuir. Chegou carboidrato, vamos distribuir. Chegou açúcar, né, a gordura, vamos distribuir. Ele distribui imediatamente porque ele precisa repor o que você ficou, esse jejum que você ficou sem. Então, um café da manhã, principalmente para criança, é uma boa fonte de proteína que a gente encontra no ovo. O ovo, tá, ele é riquíssimo em colina. A colina, ela ajuda nos neurotransmissores, ela ajuda a desenvolver a parte neurológica da criança. Então, é muito importante. Tem vitamina A. Então, eu começaria ali por um ovinho, que eu acho sensacional, ou um iogurte, pelo menos um iogurte natural, sem açúcar, sem conservantes, sem corantes, sem esses antes da vida. Um carboidrato bom. Então, às vezes, a criança, ela gosta de um biscoito, mas isso é cheio de açúcar. Também ela não vai querer comer uma batata doce, porque não é o hábito, às vezes, da família, não é o hábito ali, né, da casa dela. Mas o que os pais podem fazer? Podem pegar essa batata doce e fazer um pãozinho de queijo. Faz um pãozinho de queijo. Dá para você fazer uma tortinha, dá para fazer muffin. Então tem umas maquininhas.
Eu tenho até tipo de cupcake que você coloca o ovinho com os legumes, fica um muffinzinho. Dá para fazer waffle, então você pode usar, por exemplo, uma farinha de amêndoa, você pode usar uma farinha de coco, ou até uma farinha de trigo que seja, que você tem ali disponível, mas aí você coloca um ovinho, coloca um pouquinho de mel e pronto. Coloca ali 2, 3 minutos, está pronto. Então eu acho que a gente precisa pensar nesses alimentos que não estão no mercado, não estão embalados, sabe? É os Sim. alimentos que a gente precisa preparar, que a gente precisa Uhum. fazer, que a gente precisa descascar. É Sim. basicamente isso. Castanha também, criança gosta muito do crocante. Então, quando você oferece uma castanha e ela já começa ali ter o hábito, ela vai como se fosse um salgadinho. E isso aumenta o HDL, né? Faz Uhum. muito bem para o cérebro. Porque assim, o nosso cérebro, olha que curioso, tem mais de 60% de gordura. A massa cefálica é formada basicamente de gordura. Então, se a gente consome gordura trans, gordura saturada, essas gorduras que tá aí no salgadinho, nos biscoitos, é isso que vai estar no nosso cérebro, literalmente. Uhum. Então, e aí, falando um pouquinho de crianças, atrapalha no foco, atrapalha na concentração, atrapalha na memória. Então, a criança vai para a escola, mas ela não está tão apta a aprender. Por quê? Ela não está bem nutrida. Então, acho que a gente precisa pensar no ômega 3, esse tipo de gordura boa, para começar aí o Perfeito. café da manhã. Ô, Rê, uma pergunta. Algo que você recomenda específico, como que você recomenda equilibrar uma lancheira de uma criança? Né? Porque a gente fica sempre muito assim, num carboidrato, num pãozinho com alguma coisa recheada, um suquinho ou alguma coisa. E aí eu queria saber como a gente pode equilibrar, né? E uma outra pergunta que eu tenho que fazer, que também por muito tempo foi uma dúvida minha. Eu fazia entre escolher um suco comprado e um suco feito em casa, eu não tinha tempo de fazer todo dia o suco para ela, né? Porque a gente saía muito cedo, tinha que já deixar 7 horas na escola. Então eu congelava o suco de laranja, fazia o suco de laranja ou outro suco e congelava. Queria saber da lancheira, que você indica uma lancheira equilibrada, e essa questão do congelamento, né? O congelamento tanto do suco quanto por praticidade, vou fazer um muffin, vou fazer um bolinho, vou fazer. Perde nutrientes? Não perde nutrientes? Como uma mãe pode preparar essa lancheira, assim, de uma maneira mais prática? Porque senão seria um sonho se a gente conseguisse acordar às 5h30 para fazer um lanchinho, né? Então vamos lá, o que você sugere? Olha, pensando em lancheira, a primeira pergunta, a gente precisa sempre pensar em uma fruta, porque já é uma fonte de carboidrato. Então, mesmo que a criança ela não consuma ali um pãozinho, não come talvez um biscoitinho, um cookie que você fez lá de castanha com banana e aveia, não sei. Às vezes a criança não comeu isso, mas se tiver uma fruta, já é uma ótima opção de carboidrato. Se a gente tem umas castanhas, eu falo muito de castanha porque é muito bom para a saúde. É uma ótima fonte de gordura. Se a gente tem um queijinho, pode ser um queijo branco, ou é difícil levar ovo para a escola, né? Então, eu acho que o ovo fica mais fácil em casa. Mas digamos Talvez que um você ovinho de fez. codorna, isso é possível? Eu colocava muito ovinho de codorna. Sim, um ovinho de codorna. Ou você pode usar o ovo como ingrediente de alguma Entendi. preparação que você fez ali. Você Uhum, fez uma crepioca, por exemplo, que usa tapioca, que tem o carboidrato, e aí você está usando o ovo, que é a proteína, em um alimento. Você fez uma crepioca e tem os dois macronutrientes que precisa. Então a gente perfeito. precisa pensar mais nisso, limitar um pouquinho o consumo de suco. 150 ml tá ótimo, porque se a criança beber logo de início, ela não vai querer comer as outras coisas. Sobe muito o índice glicêmico, então 150 ml é ótimo. E o suco dá para congelar? Dá. Mas eu sou um pouco suspeita para falar em suco de uva. Esses de garrafa que a gente compra, que uma garrafa você consegue enviar para a escola durante a semana. Se for só a criança que for tomar, dá para ir uma semana inteira. E é muito bom, é muito saudável. Tem vários micronutrientes, tem resveratrol,
que é uma substância que protege as artérias do coração, que é um poderosíssimo antioxidante. Então, acho que a gente pode investir mais em alimentos, frutas vermelhas, suco de uva ou a própria uva. Eu ouvi dizer, tem duas perguntas aqui que eu já vou fazer, tá? Da Vanessa, da Débora, depois eu ver se tem mais. Mas aproveitando o gancho do suco de uva, eu ouvi dizer que o índice glicêmico dele é muito alto. Isso é verdade? Então, ele tem ali um alto índice glicêmico, mas se a criança consome isso com a proteína e com a gordura, não vai ter na mesma refeição, ela não vai ter um pico de glicose. Porque a Perfeito. proteína, ela faz chegar mais lento o açúcar na corrente sanguínea. Legal. Então é legal ter uma combinação, né? Eu acho que é por isso que é bacana ter essa orientação, porque tem coisas que a gente não sabe, né? Como faz essa combinação. De repente a gente manda potencializa alguma coisa ruim, tem tanta coisa boa naquele alimento, né? Alguma coisa ruim, né? Então, legal. Precisa ter um Ó, equilíbrio de. Rapidinho. Precisa ter um equilíbrio desses macronutrientes, porque, por exemplo, a fruta é saudável. Aí você fez lá um bolinho com farinha de coco, que também é saudável. E aí você enviou um suco. É tudo carboidrato. Então, os três é saudável? É saudável. Mas é só carboidrato. Então, a criança ela precisa de proteína para poder formar músculo, para poder crescer, para fazer a regeneração celular. Então, mesmo que o alimento seja saudável, se você colocar vários alimentos do mesmo grupo, você não vai ter tantos benefícios assim. perfeito, Renato. Ó, temos ainda a pergunta da Vanessa, que é relacionada a suco. Falando em suco, desculpa, você falou se o integral é recomendado uma vez ou outra quando não dá para fazer o natural. Acho que você, né, já respondeu praticamente a questão do. Você falou do suco de uva, mas os outros também, né, integrais, eu acho que vale a mesma coisa, Renato. Olha, o suco de uva ele é bom, esses de garrafa que eu falo, tá? Isso. Porque ele tá ali num vidro, então não tem contaminação por BPA, não tem essa contaminação. Isso é um ponto positivo. Tá. E às vezes, se você prefere, eu não tenho suco, eu não tenho nada para beber, não manda nada. Ele come a fruta, tem ali o copinho, bebe um pouquinho de água e tá tudo certo. Você não precisa mandar um suco todos os dias. Não precisa. Perfeito. Se você já mandou a fruta, tá ótimo. Ótimo. Outra pergunta aqui da Débora agora. E quando a criança não quer comer nada no café da manhã? Tem o mesmo problema aqui em casa, viu, Débora? Quer sair sem comer nada e muitas vezes sai porque não quer, não vai, ela não gosta de comer nada logo cedo. Precisa pelo menos passar uma horinha assim para ela poder querer comer. Tá tudo Então é certo quando a também. criança, o que a gente faz e quando a criança não quer comer no café da manhã? A gente não insiste, a gente não força. Tem que respeitar. Por quê? O jejum também é benéfico, né? Se a criança ela tá ali, acabou de acordar, o ideal mesmo para nós adultos é ficar pelo menos uma hora sem comer. Não acordar e já comer direto, né? Então Uhum. depende também o que pode atrapalhar essa aceitação alimentar aí no período da manhã, pode ser o que a criança comeu no dia anterior. Então, Tá. imagina que a criança dorme tarde, aí ela come, faz uma super refeição, come um lanchinho e vai dormir 11, meia-noite, 1 hora da manhã. Quando for às 7 horas, 8 Uhum. horas, não sei, que a criança acordar, ela não vai estar com fome. E é justificável. Não deu tempo, ela não gastou energia. Ela consumiu muita caloria e dormiu. Ela não gastou. Então, não insiste, não força, porque você insistir, você forçar é a pior coisa. Isso deixa a criança mais dentro do ciclo de recusa alimentar. Ela vai ficando cada vez mais seletiva. Então precisa aí ter um cuidado e entender o porquê que ele não quer comer. Não quer comer porque ainda sente que está satisfeito, não quer comer porque talvez está enjoado, não quer comer porque às vezes está com sono. Então, entender o motivo, a gente consegue traçar metas ou ter algumas soluções aí.
Perfeito. E temos mais perguntas aqui, ó. A Paula está perguntando, voltamos ao suco, né? O negócio do suco, tá? Eu também depois vou perguntar uma coisa. Hein? O uso do suco de maçã de caixinha da Yakult, tem algum problema? Tem. Não, olha, se você olhar ali a quantidade de conservante, de açúcar, não compensa. Não é um benefício, sabe? De verdade. Ou é suco natural, ou é água. Ou até aqueles Ou famosos sucos, acho que de soja, né? Rê, que às vezes assim tem gente que bebe que é, nem água, né? Ah, não, mas é de soja. E assim, o que tem de açúcar ali, né? tem muito. E assim, a soja também está relacionada muito com a modulação dos hormônios. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de oferecer muita soja para a criança. Mas, quando a gente pensa em oferecer um alimento industrializado e não oferecer nada, não ofereça nada. É melhor você não oferecer nada do que você estar contaminando o organismo do seu filho. Então não tem problema se eu não mandar nada de suco, a criança pode tomar água no lanchinho dela. Ela não necessariamente precisa de um suco, não é isso? E Não, até durante a não, refeição, né? porque imagina que a criança comeu uma fruta, e aí ela comeu, sei lá, umas castanhas, comeu a proteíninha dela, um pedacinho de queijo, ou talvez a mãe mandou um ovinho de codorna, igual você falou, ela já está alimentada. Então, se ela quiser, ela bebe um pouco de água. Por quê? A fruta tem muito mais fibra do que o suco, que o açúcar. Ele é um concentrado ainda de açúcar frutose, né? O açúcar da fruta, se for totalmente natural, e sem fibra, que as pessoas coam, e quando a gente coa, a gente perde fibra. Então, Uhum. não, não tem muito Temos benefício. mais perguntas. Olha, o Fabiano, seu paciente. Opa, acho que a rede eu caí. Minutinho, eu tô por aqui, Acho gente. que Ou você foi caiu. eu que caí? Então vamos lá. Não estou conseguindo acessar aqui o do Fabiano, mas o do Fabiano é o seguinte. Peraí que eu me perdi, achei. Seu paciente, hein, Rê? Aquele que gosta de Olha lá, açaí. Fabiana. Criança geralmente gosta muito de chocolate. Existe alguma opção nesse caso? Com certeza. Cacau, né? Chocolate, o cacau, né? Eu tô falando do cacau. Ele é riquíssimo em antioxidantes. Ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, acostumar a criança a consumir o chocolate 70%, 80%, tá ótimo. Não tem problema nenhum, porque ela vai crescer consumindo esse tipo de. O chocolate é gostoso, traz aí uma sensação de bem-estar, faz parte da nossa rotina, faz parte da gente sair, né? Quer um chocolate, às vezes a pessoa tá na TPM, quer um chocolate, ou às vezes a criança quer um docinho, porque quer um docinho, oferece o chocolate, 70, 80% cacau. É muito melhor do que você comprar um pirulito, uma bala fine, né? Comprar esse tipo de alimento que está carregado de açúcar. Então compensa muito. Muito bem. Gente, eu não sei se é a minha conexão que anda meio, né? Aí a Paula que tinha perguntado do suquinho, ela falou, ele é 100% natural, ele é 100% suco, conforme a caixinha. Acho que era o de o Yakult, da Yakult, né, Paula? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, Renata, existe alguma contraindicação, que nem minha filha gosta muito de chá, e chá natural mesmo, tá? Tanto ela gosta de caixinha também, não tem problema, mas ela gosta muito do chá natural. Existe alguma contraindicação? Alguma vez eu ouvi falar, não sei mesmo, que pode influenciar na formação na formação óssea, né? Na deposição de cálcio nos ossos, o chá. Isso é verdade? Que ela gosta muito O de chá, chá não é só mate, tá? É chá, erva doce, erva cidreira, esses chás, hortelã. é o chamate. Influencia porque ele tem cafeína e a Tá. cafeína ela compete com outros micronutrientes e aí diminui a absorção de cálcio, de outros minerais. Então, o chamate
O café também não é indicado para criança. Porque a Então não é criança, ela legal, fica... por exemplo, café com leite para uma criança também. Não, Porque um está quebrando a não. ação do outro. Exatamente, porque o café com leite, por exemplo, ali vai ter cafeína, mesmo tendo leite, mas vai ter cafeína. E a cafeína, ela é um estimulante. A criança, ela vai ficar super agitada. Se a criança tomar café com leite à noite, ela pode ter insônia, pode demorar muito tempo para dormir. Às vezes o pai fala assim: nossa, não dorme por nada, mas que a criança está ligada, ela está agitada, ela tomou um estimulante. Então não é bom Hum, por essa questão e pela questão dos micronutrientes também. Então, tanto o chá mate quanto qualquer chá que tenha cafeína não é indicado. certo, certo. Ah, o Fabiano está Ah, fazendo elogio. Ó, aí sim, hein? a nutricionista Renata é ótima. Quem precisar pode contar com ela de olhos fechados. Parabéns, realmente. Perdeu, aí eliminou 10 quilos, né, Rê? Foi Então, por 10 isso quilinhos que. aí. Ô, Rê, uma outra pergunta aqui super importante, que eu acho que é um mito, né? É mito que a criança não deve fazer uma dieta. Criança não pode fazer dieta. O que você tem para falar? Cortou, Cá. Cortou. Eu não Criança ouvi a não pode. pergunta. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Um mito aí. Criança não pode fazer dieta. Mito ou verdade? Então, o que acontece? A criança, eu falo, quando a gente fala em dieta, a gente acaba generalizando. Mas criança não pode fazer jejum. Então, você falar para a criança, você não pode comer agora porque você tá de jejum. Caso a criança vai fazer um exame, aí é outra coisa. Mas deixar a criança de jejum, não. Agora, imagina que a criança está com sobrepeso, está com triglicérides alto, está com gordura no fígado. Então, assim, a gente precisa alinhar, precisa fazer um planejamento alimentar, precisa fazer um cardápio e seguir aquelas orientações. É uma dieta. Porque imagina Sim. onde vai parar uma criança que com 7, 8, 9 anos já está com tudo isso. Então, a gente falar de dieta na questão do jejum, não. Caso a É. criança não queira comer, aí já é outra história, né? Mas os pais falarem, olha, você não pode comer agora porque você está de jejum. Aí não. Só que essa questão da criança ela ter vários probleminhas de saúde ainda muito novinho, precisa melhorar. Não tem jeito. Precisa tratar, precisa cuidar desse peso, né? Porque a criança fica pesada, isso atrapalha o joelho, atrapalha nas aulas de educação física. Então precisa fazer um acompanhamento, sim. Principalmente a gente percebeu agora na pandemia, né? Muitas crianças aumentaram, né, de peso em decorrência do sedentarismo, dos maus hábitos, dessa questão da gente estar tão ali, né? Que muitas vezes voltei, muitas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá ok, Cá. Ok, tá. Que muitas vezes essas crianças estão, né? O alimento ele, ele traz um acalanto, um aconchego, muitas vezes, né? A gente mesmo, a hora que a gente tá assim, eu mesma passei uma mensagem para Renata, ela falou, vamos pegar firme na dieta? Eu falei assim, vamos, mas eu preciso de doce. Você pode fazer tudo, pode me restringir qualquer coisa, pode diminuir calorias, mas me coloque um docinho, né? Porque assim, o alimento também, ele traz essa coisa de parece que a gente tem um acalanto, né? Mas eu acho que para a criança também, principalmente nesse momento de muita ansiedade, né? As crianças estão em casa, estão nervosas, não estão saindo, então tem sedentarismo, tem várias coisas que estão influenciando, né? Renato, uma coisa que eu queria conversar, queria saber, né? Qual o papel? O que você acha do papel? Porque muitas vezes as mães falam assim, ah, é papel da escola. Mas assim, gente, é muito difícil. A escola sempre recomenda aos pais uma lancheira saudável, mas tem aquele pai que manda uma lancheira mais ou menos, e tem aquele pai que vai mandar salamito para criança de lanchinho da manhã, né? É terrível. Então, Eu acho é assim, papel da que a gente. escola, eu estou perguntando porque a Renata também trabalha muito em escola, né? O que um pai pode esperar? Porque assim, eu acredito que quem tem que fazer esse papel somos nós, né? Vai ter gente que fala assim, ah, mas somos nós, mas aí a criança vai lá, vê um coleguinha com aquele alimento, né? Tudo bem também, né? Eu acredito que se ele experimentar uma vez, né?
Apesar que eu quase morri o dia que minha filha quis, ela tem 8 anos, ela experimentou uma vez refrigerante. Ela misturou Fanta com um pouquinho de água. Eu quase morri. Eu falei, tudo bem, agora, se você quiser, foi agora, com 8 anos. Mas tudo bem. O que você acha? Da escola, dos pais, como que é isso? Então, a escola ela precisa oferecer uma alimentação saudável, porque é o mínimo. Precisa cuidar, porque imagina só, a criança, ela tá ali vários dias do mês, 20 dias. Ela faz 2, 3 lanchinhos. Então, em um ano, são mais de 200 lanchinhos que ela faz. A escola ela precisa se preocupar com isso. Precisa se preocupar com o almoço, precisa se preocupar com o lanche, com o jantar, com todas as refeições. Mas precisa ter uma conscientização, porque muitos pais não sabem o que oferecer, não sabem que aquilo ali não faz bem. Muitos têm consciência, mas muitos outros acabam agindo porque o filho gosta, porque traz aquele bem-estar, porque o filho fica feliz, porque ele vai comer. Ah, se eu comprar uma Ana Maria, meu filho vai comer, então eu vou mandar. É melhor isso do que nada. É melhor estar com a barriga cheia do que com a barriga vazia. Então, muitos pais pensam isso. Então, precisa trabalhar a conscientização, trabalhar a escola junto com o pai. Porque se a escola ela tenta fazer um cardápio lindo, sem conscientizar os pais, ela vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Porque os pais não vão fazer em casa, os pais não vão lá no mercado comprar aquele alimento. Então, a criança ela passa a semana inteira comendo bem. Aí chega o final de semana, o feriado prolongado, acaba com tudo. Ela volta totalmente, não quero isso, não quero aquilo. Então precisa ter essa parceria. Acho bastante importante trabalhar com a conscientização. Então, postar conteúdo, falar, olha, sabe, criança, pode tomar café? Igual no meu Instagram eu coloquei esses dias. Colocar essas curiosidades que muitas pessoas não sabem. Aí a gente consegue resolver o problema. Perfeito. Olha, já temos um feedback muito positivo aqui, ó, da Débora. A partir de hoje, cortei os sucos de caixinha. Obrigada, Renata. Muito bom. É muito bom. Uma pergunta agora. A gente está falando das crianças, né? Mas, assim, principalmente, eu acho que os pais, eles se perdem. A gente está falando de criança e lancheira. Mas quando chega essa parte, Renata, essa época da adolescência, o quanto é difícil você convencer. Porque a criança quer o quê? Na cantina, né? A escola da minha filha não tinha cantina. Agora ela mudou de escola, tem cantina. Ela foi, nessa pandemia, não estava deixando, eu deixei. E ela foi umas 3 vezes na escola até agora. Na escola nova, mas os três dias que ela foi, assim, o encanto foi comer na cantina, né? E eu falei, não vai pegar coxinha, não vai pegar fritura logo de manhã, não vai, né? E o que a gente pode recomendar, principalmente não só para as crianças, mas acho que para os adolescentes, porque adolescente não quer levar mais lancheira, né? Quer comprar lá. Como que a gente pode fazer esse trabalho? Como que você faz esse trabalho junto aos adolescentes? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar a educação nutricional, porque quando a gente chega no adolescente, ele já tem as próprias escolhas, já sabe o que gosta, o que não gosta, então precisa cuidar disso quando a criança ainda é pequena. Mas imagina uma criança de 7 anos que é extremamente seletiva. A gente consegue fazer ela comer de tudo? Consegue. Então, mas precisa de um trabalho, precisa de uma educação nutricional. Com a criança, com o adolescente, não dá para trabalhar focando em saúde. Falar assim, olha, isso daqui vai te deixar forte, você vai crescer, você vai ficar com uma pele muito bonita, você não vai ter colesterol alto, você não vai ter diabetes, porque isso não é a realidade da criança. A criança, ela vive o presente. Ela não está pensando no futuro. Ah, se eu comer agora, daqui 5 anos eu vou ficar mal, vou ficar doente. Não, isso não faz parte da realidade da criança. Então, a gente precisa trabalhar nas fases. Trabalhar com a educação nutricional que intertenham eles. Por exemplo, joguinhos. Trabalhar os superpoderes. Quando a criança tem 4, 5 anos, os superpoderes dos alimentos. Sei lá, beterraba. Eu até te mandei uns materiais. Eu falo pro Matheus, pro meu filho, a beterraba é a pintora mais famosa do Brasil, porque você come e fica tudo colorido por dentro. Então precisa trabalhar de uma forma lúdica.
E com as crianças, com os adolescentes, por exemplo, a gente pode fazer jogos. Tem jogos de carta. Então, acho que eu até mandei para você já no seu e-mail, não lembro. Jogos de carta que a criança vai jogando e vai aprendendo. Então, tem lá os alimentos que são mais açucarados e os alimentos que têm menos açúcar. E aí você vai jogando. Então, a recomendação de açúcar ao dia é 25 gramas. Se eu jogo uma Coca-Cola e aí depois o outro vai e joga uma água de coco, então a Coca-Cola tem muito açúcar, a água de coco, que é a carta azul, tem pouco açúcar. Então, quem bater 25 gramas, perdeu o jogo. Então, a criança precisa raciocinar, o adolescente, ele precisa raciocinar. Bom, o açúcar aqui, ele tem muito... A Coca-Cola tem muito açúcar, então eu não posso colocar. Olha, água de coco não tem. Olha, esse biscoito recheado tem muito açúcar. Se eu colocar, eu vou perder o jogo. Então, é de forma lúdica. É de forma que a criança consiga jogar, consiga fazer, interagir, mas brincando. Porque aí ela vai aprender. Agora, falar que isso é bom, vai crescer, ficar saudável, não funciona para a criança. Olha, temos mais aqui. A Vanessa colocou, também sigo as dicas dessa pessoa fantástica, da Renata, consegui trocar a bolacha recheada pelo pão integral para o meu filho. Salsicha pelo ovo. Agora, a única coisa que realmente ainda não consegui tirar é a pipoca. Legal, bom pergunta. Vamos lá, o que você acha da pipoca, Rê? Boa pergunta. Eu acho ótimo. Gente. Não precisa nem tirar muito bom. Né? É como é o que não dá. Exatamente. Se a pipoca ela for feita com muito óleo, e aí você fritou lá na panela com bastante óleo e por cima você ainda jogou manteiga. Então ela acaba ficando muito calórica. Agora, se você faz uma pipoca, tem até essas pipoqueiras que elas... Eu tenho uma, aquece rápido ali o milho e aí sai a pipoca sem óleo. Você tem 140 calorias. Agora, se você vai fazer uma pipoca com óleo, com manteiga, você vai para 300, 400 calorias. Então, a diferença é muito grande. Ou de micro-ondas, né? Porque de micro-ondas também não é legal, né? A de micro-ondas. Não, porque a pipoca de micro-ondas, além de ter muito sódio, ela tem muito glutamato monossódico. Então, acaba com o nosso paladar. Faz muito mal. Interfere no nosso sistema nervoso. Então, assim, pipoca é quando você compra o milho, faz a pipoca ali, estoura a pipoca. Se você não tem essa pipoqueira, você faz com um pouquinho óleo. Só para a pipoca conseguir estourar. E tá tudo certo. Pra saco de pão também, né, Rê? Você põe saco de pão, põe a pipoca dentro, o milho em saco de pão, aqueles que você compra na padaria e põe no micro-ondas. Você já fez assim? Não, nunca testei. Um saco. Mas aí é uma dica. Tá vendo? Já é mais uma dica. Então, assim, comida de criança... Tem fibra a pipoca, não tem? Tem fibra, aumenta muito a saciedade. Às vezes eu dou pro Matheus, à tarde eu falo, quer uma pipoca? Por quê? Ele tá assistindo filme, tá comendo, tá... Às vezes eu dou um pouquinho de suco de uva, ou uma frutinha e tá tudo certo. Tudo bem, tá vendo, Vanessa? Não vai precisar tirar a pipoca do seu filho. Não. Além do mais, tem pipoca, bolo. Às vezes você faz um bolo de cenoura com uma cobertura saudável. Tudo isso é comida de criança. Não dá para criar a criança ali numa bolha que você fala, olha, você só vai comer isso. Eles precisam saber o que a gente pode comer todos os dias e o que a gente não pode comer todos os dias. Perfeito. Eu vou falar que meu filho come saudável todos os dias. Não, de vez em quando eu libero um docinho, libero, mas ele sabe que é de vez em quando, que ele não pode comer aquilo sempre. E a consciência fica tão grande, cara, que às vezes eu vou dar alguma coisa para ele, ele olha para mim e fala, mas é saudável? Posso comer? Então ele mesmo já criou essa de poder comer todo dia e não poder comer todo dia. Então acho que a gente precisa trabalhar isso. Muito bem. E prometo que assim, eu sei que você está aí com as crianças também, né? Não, tranquilo hoje. Eu acho que uma das estratégias muito bacanas que a Renata usa, né, e ela manda pra gente lá, né, a receitinhas, é a estratégia da criança cozinhar junto. Né? Essa é uma estratégia legal para a criança ter opções, saber optar por uma alimentação mais saudável, não é? Exatamente.
Porque a criança ela precisa interagir com o alimento. Imagina só, você chega do nada com um repolho, você faz esse repolho e fala, prova, é gostoso, faz bem, você vai crescer, você vai ficar forte, você vai ficar que nem o Hulk. Isso não vai funcionar. Precisa primeiro aproximar a criança do alimento. Agora na pandemia não dá, mas talvez levar a criança numa feira para ajudar a escolher, ajudar a lavar em casa, ajudar escolher. Pega lá para mim a cenoura, filho, pega ali para mim o ovo. Só de ter o contato, isso já faz a criança ter interação com o alimento. Então, primeiro precisa aproximar ela, porque muitas crianças têm medo. Então, tem criança que ela não entra nem no mesmo cômodo que tem um alimento. Tem ali o ovo, a criança não gosta de ovo, ela não quer entrar no mesmo ambiente. Então, essas crianças são muito seletivas. Então, primeiro trabalhar a aproximação, depois a interação. A parte da interação é quando chega na receita, a criança está interagindo com o alimento. Ela está misturando a massa do bolo, ela está ali descascando o ovo, ela está olhando, nossa, esse é comprido. Poxa, esse alimento é redondo. Nossa, o tomate parece muito um caqui. Como eles são parecidos? O que difere um do outro? Então, fazer a criança ter curiosidade, brincar de cientista. Nossa, vamos pegar uma lupa? O que você está vendo? Esse alimento, nossa, é vermelho. Ah, é redondo. Tem cheiro do quê? Vamos pegar? Então, essa interação da criança ter o contato com o alimento é o que vai fazer ela consumir o alimento mais para frente. Porque se você não trabalha antes essa interação, você não consegue fazer uma criança comer. Você pode fazer o que for, não vai comer. Precisa fazer receitinha, precisa explicar para a criança, precisa fazer vamos fazer um bolo hoje para um café da tarde? Então precisa para poder quebrar essa recusa alimentar. Eu acho que é um dos principais pontos aí. Muito bem. Para quem não conhece, né, o trabalho da Renata, lógico, fazer propaganda porque ela está com a gente no consultório, faz parte da nossa equipe, mas eu não vou fazer propaganda só por isso, não. O trabalho da Renata é muito interessante, né, tanto para adultos quanto crianças, mas falando hoje, a live é de crianças, o trabalho dela, aqui tem outros pacientes, né, sabe o quanto ela tem todo esse cuidado de aproximar a criança, né, então, minha filha, na primeira, fez a consulta com ela, falou mais do que eu falei na consulta, e olha que é difícil, né? Mas falou mais do que eu falei na consulta, contou tudo, contou o que queria, o que não queria. A Renata manda várias dicas, como ela mesma falou, o joguinho de baralho para criança, né? Para mim é pequenininha, lá vamos na introdução alimentar, faz saquinho com temperos, com cheiro de temperos, deixa ela brincar, pegar, cheirar, sentir o cheiro. Então, isso é muito importante, né? Todo esse trabalho que ela faz de conscientização da criança, então, assim, é o dia do desafio, vai para a cozinha com a mamãe, né? E a Renata, ela é muito assim, ela é mãe também, né? Então, a gente faz assim, às vezes eu falei assim, Renata, inventa tal coisa que dia não dá para eu ir na cozinha, sei lá, no sábado fazer bolo, né? Não dá na minha rotina. Ela sempre dá aquele jeitinho de, vamos trocar isso, vamos fazer assim, estimula desse jeito, né? Então, isso é muito bacana. Eu acho que a criança se sente muito próxima, né? Não fica aquela figura da profissional de saúde ali, que tá, só brigando comigo, que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo, mas é alguém que está junto, né? Tá sempre ali com a gente. Olha, precisa, a Janete né, comentou que isso é importante, colocar as crianças para ajudar, muito bem. É importantíssimo, né? Porque é gostoso, né? Aí já tem vários, Renata é top, parabéns, é mesmo, né? Sou de carteirinha. Que legal. O pessoal aqui. O pessoal tá elogiando. Eu acho que tem muita opção, tem muita coisa que a gente pode fazer, muitas receitas, muitos jeitos de lidar com as crianças, e eles é o que vai... Imagina só, você tratar uma doença, prevenir uma doença com alimento. Se você parar para pensar, se a gente parar para pensar, mais de 80% das doenças vêm da alimentação. Diabetes, câncer, muitos câncer, colesterol alto, esteatose hepática. Então, são muitos problemas
que a gente consegue evitar, que a gente consegue fazer da alimentação um remédio. E fazer isso para os nossos filhos é a melhor coisa. Perfeito, perfeito. Gente, temos mais perguntas aqui, vamos aproveitar que daqui a pouquinho a gente está finalizando, né? Sempre o dia que a Renata, a doutora Renata vem, é um sucesso aqui, os comentários, as perguntas, né? Eu trouxe uma listinha de receitas, algumas coisinhas, algumas sugestões. Posso deixar o meu filho comer sozinho? Se você quiser colocar a idade do seu filho, acho que é importante, mas acho que mesmo assim dá para a Renata responder, né? Mas é a Dani que perguntou. Qual a idade dele, Dani? Então, dá para deixar a criança comer sozinha desde a introdução alimentar. Porque tem o BLW, que a criança ela vai pegando sozinha. Ela já começa a pegar, fazer um movimento de pinça, né? E aí ela vai levando para a boquinha. É um jeito de estimular o tato, estimular o olfato, estimular a visão, a audição. Então a gente usa todos os sentidos na alimentação. E desde 6 meses dá para a criança comer sozinha. Legal. E isso é legal, né, da Renata? Ela não segue um método, uma técnica, né, específica. Eu lembro que quando eu procurei para a introdução, eu falei assim, você nem me vem com BLW, né? BLW, é isso? É isso, né? Não, eu tenho pavor, eu não quero assim. Aí ela devagarzinho, então faz assim, vamos fazer assim, assim, assim. Aí ela mandava um videozinho da menininha dela, da filha dela, comendo. Aí eu falava, olha que legal. Aí eu dava a mesma coisa pra minha filha, falava, vamos gravar um videozinho para mandar para Renata. Olha, tive coragem também. A minha também tem um ano da Dani, viu? Tive coragem, eu dei um pedação para ela comer. Olha, eu fui vigiando e deu certo, né? Então isso é legal também, né? Ela atende a gente de uma forma assim, dentro do que a gente também acredita, né? Não é que eu não acredite no BLW de forma alguma, né? Eu acredito, mas eu tenho pavor. Então, era uma coisa que ela foi trabalhando bem comigo, olha, vai dando assim, vai fazendo assim, né? E respeitando sempre a minha decisão de, né, enquanto paciente, enquanto mãe da paciente, né? Então, isso é muito bacana, né, Renata? Esse cuidado que ela tem em nos atender e nos respeitar nesse sentido também, né? Muito bem. Precisa. Precisa, né? Isso é importante. Hoje é o que difere, porque a gente chegar com receitas prontas, né? A Renata falou que trouxe aqui algumas receitinhas. E como que você vai fazer? Você vai comentar aqui com a gente ou depois você vai disponibilizar para a gente colocar lá também? Você pode disponibilizar uma receitinha para a gente colocar também depois, né? No Sim, nosso tem muitas. Eu vou só legal. citar algumas coisas que eu acho que são boas opções, que muita gente fala, mas eu vou mandar o quê para o meu filho comer? Não tem muita coisa, e na verdade tem, então eu vou só citar algumas coisas. Ó, dá para fazer aquele biscoitinho waffle, que eu falei, que tem até uma maquininha que você faz lá uma massinha, com ovinho, com a farinha e tal. Pode colocar um pouquinho de mel, se seu filho tiver mais de 2 anos, porque aí não tem problema nenhum. E pronto, é um lanchinho saudável. Já tem a proteína, já tem o carboidrato, já tem tudo que a criança precisa. Chips de banana verde é uma coisa que meu filho ama. Então, assim, ele gosta de salgadinho? Gosta, mas eu tento evitar. O chip de banana verde eu compro na loja de produtos naturais. É um salgadinho, que é a banana verde em chips. Dá para fazer até em casa, então é uma ótima opção. Milkshake da Peppa Pig, dependendo da idade, a gente pode usar essa. Bate lá um iogurte com morango, ele fica rosinha, e aí tem o milkshake da Peppa. Milkshake de cacau, então você pode bater o cacau com a banana, usar ou leite ou iogurte e tâmara para adoçar, porque a tâmara é uma frutinha mais ou menos assim, ó. E aí você tira o caroço, bate junto, ela adoça super bem e é muito, muito, muito gostoso. Bolo de cenoura. Pensa fazer um bolinho de cenoura e colocar uma cobertura de chocolate. Mas uma cobertura que você pega a banana bem madura, tritura, coloca cacau, bate ela com um pouquinho de água e cacau, põe na panela e cozinha igual um brigadeiro. E aí você faz aquela cobertura maravilhosa.
Bolo de laranja, dá para fazer com a própria fruta. Bolo de maracujá, dá para fazer com ou sem glúten, que aí você pode usar farinha de coco, você pode usar farinha de amêndoa, então, farinha de grão de bico, tem várias farinhas. Farinha de arroz, pega o arroz, bate lá no liquidificador, vai fazer aquela farinha, você peneira e pronto, tem uma farinha de arroz rapidinho. Muffin de banana com quinoa, cookie de amêndoa ou até cookie com banana. Você pega a banana bem madura, cacau, aveia, dá uma misturada e faz um cookie, põe para assar. Pãozinho de queijo de batata doce ou até pão de queijo caseiro. Misto quente saudável. Então pega um pãozinho lá, ou um pão caseiro, ou talvez um pão francês, que não vai matar a criança a comer. Coloca um queijinho, um tomate, um orégano. Faz bem, é tempero natural. Fez um misto quente. Pipoca, panqueca. Dá para fazer panquequinha com banana, aveia e ovo. Dá para fazer tortinha de liquidificador de sardinha, porque a sardinha ela tem ômega 3. O ômega 3 vai ser importante ali para manutenção da saúde neurológica da criança. A crepioca, um bolinho de frango. Então, faz uma massinha de batata doce, recheia com frango, ou faz uma torta no forno, também dá para fazer. Omelete, recheado com queijo e tomate. Bolinhas de peixe. Então, pega a merluza, dá uma fervida, tritura com um pouquinho de batata, cozinha um pouquinho a batata com a merluza, não cozinha muito, depois você tritura tudo, tempera, põe uma salsinha, faz bolinhas, amassa assim, ó, põe para assar. Então, assim, tem muitas opções, eu acho que a gente não pode ficar preso naquilo ali, sabe? No ovo, no pão, no suco, na fruta, na castanha. Tem muitas receitas que a gente pode usar. Perfeito. Rê, temos mais uma pergunta aqui, ó. Posso dar biscoito Maria para minha bebê? Não. Ou maisena, né? Outro dia minhas irmãs, dá biscoitinho de polvilho, dá biscoitinho maisena para essa criança chupar, ou biscoito Maria, o que você acha? Então, o biscoito... Tem uma outra de apelido, assim, você já pode falar das duas, tá? A outra é, posso dar Danone para o meu filho todos os dias? Então, tem a do biscoito e a do Danone. Essa é boa. Então, o biscoito de polvilho, se você faz com polvilho, com ovo, com azeite, uma gordura boa, o azeite, por exemplo, o ovo, o polvilho, pode até colocar uma sementinha de chia, você faz ali em 10 minutos, põe para assar e é uma ótima opção. Até para bebezinho, assim, 1 aninho, já dá para segurando, já dá para coçar os dentinhos. Agora, biscoito Maria, biscoito maisena, esses biscoitos não é legal. Por quê? Porque tem muito açúcar, porque ele fica ali, ó, embalado por muito tempo. Tem a questão da alergia. Muitas crianças, muitas pessoas, elas não sabem, mas elas são alérgicas, até ao glúten. Estava vendo ontem uma live muito bacana de nutrição funcional que falou que as farinhas, as pessoas têm alergia ao glúten porque muitas farinhas, principalmente a farinha de trigo, ela é mal armazenada. E aí ela fica com excesso de insetos. E ela é triturada desse jeito, porque a legislação permite isso. Então a pessoa às vezes está com uma sensibilidade ao glúten, mas às vezes não é nem ao glúten, não é nem à farinha, é ao inseto mesmo. Então a gente precisa tentar oferecer quanto menos refinado, melhor. E a questão do Danone, esses Danones aí, que tem Danone, eles usam muito marketing, né? Então tem o Danone lá do Bob Esponja, tem do Minion, tem vários Danones aí para atrair a criançada. Mas tem corante, tem açúcar, tem coisas que não é para criança. A criança não deve comer essas coisas. Não deve, não deve, não deve, não deve. Porque contamina. Está contaminando o corpo. A mesma coisa de você estar ingerindo ali metais pesados, você está contaminando. É de pouquinho em pouquinho? Mas isso pode ser muito prejudicial. Então, Danone, né, o iogurte, se for natural e a criança não tiver alergia à proteína do leite, ok, é uma ótima opção. Mas esses iogurtes industrializados não é uma opção para criança. Rê, pode dar kefir para criança? Sim, é uma pergunta maravilhosa, que eu amo kefir, eu sou suspeita para falar,
Porque o kefir, ele tem muito probiótico, então ele tem bactérias muito boas, regula o intestino, ele age ali no microbioma, né? Então o kefir, ele vai equilibrar toda a flora intestinal. Antes a gente falava flora intestinal, agora a gente fala microbioma. Porque ali tem bactérias, tem fungos, né? Tem parasitas. Então o nosso intestino também, cá, ele é responsável pela nossa imunidade. 80% ali da nossa imunidade vem do nosso intestino. Então, se a gente não cuida bem, a gente pode ter uma imunidade comprometida. E quando a gente usa o kefir, a gente vai aumentando a nossa imunidade. A gente está colocando bactérias boas. Só que aí imagina Sim. que a gente tem bactéria boa e a gente precisa ter o alimento dessa bactéria. Não é Aham. só consumir o kefir. Se a gente consome fruta, legumes, verdura, que tem bastante fibra, vai alimentar as bactérias. Então, a união Legal. do Então eu kefir... posso fazer. Pode falar, desculpa. Não, a união do kefir com esses vegetais é uma perfeita união, vai manter o equilíbrio certinho. Então é legal fazer aqueles, esqueci o nome agora, que você põe uma camadinha de fruta, uma camadinha de aveia, uma camadinha e molha com o kefir, e põe o iogurte, o kefir assim. Esqueci o nome disso agora. Overnight oats. É Isso. aveia amanhecida. É bom, Isso. é ótimo. Até imagina quem quer emagrecer. Coloca o E uma- kefir, coloca a aveia, coloca a fruta e coloca a chia. A e- chia, ela vai hidratar. Então, quando você comer, vai estar aquele gel, você vai ficar muito mais saciada. Até para criança é uma ótima opção. e uma opção de lanche, acho que é legal também, né? Para a criança Sim, que com for. certeza. Com Muito certeza. bem. Ô, Ká, só tem uma curiosidade do kefir, que quando a gente usa muito plástico, o plástico, muitos plásticos aí que a gente encontra no mercado, tem BPA, que é o bisfenol A. E o Tá, kefir, ele ajuda o nosso corpo não se contaminar tanto com essas tá. toxinas. Perfeito, Então, perfeito, ele age além do microbioma, ele protege contra a contaminação. perfeito. Rê, tem mais uma pergunta aqui da Fernanda. Leite sem lactose pode? E eu vou complementar. Leite, por exemplo, você respondeu os dois. O sem lactose e o semi-desnatado, que às vezes, né? Ah, Gina, vai dar água para criança. Dá água ou não dá? Pode sem lactose ou não pode? Então, o leite, vou falar um pouquinho de faixa etária, porque aí a gente precisa pensar nisso. Até uns 2 anos, eu acho super importante utilizar a fórmula infantil. Então, a criança fez 6 meses, fez 1 ano, não dá leite de vaca. Não é para dar leite de vaca, porque você vai encher a barriga da criança com as proteínas, com o açúcar, que é a lactose, e não vai ter tantos minerais. Você vai encontrar ali o cálcio, mas você não vai achar o zinco, você não vai achar o magnésio, você não vai achar os nutrientes que a criança precisa. Então, Sim. até essa faixa etária, não acho legal. E o leite sem lactose, ele só não tem o açúcar do leite. Quem tem intolerância à lactose e vai consumir o leite, precisa consumir o leite sem lactose. Mas caso você não tenha intolerância à lactose, você pode consumir o leite com lactose. Porque a lactose é só o açúcar do leite. Certo. Você perguntou do leite integral desnatado. Isso. A diferença imagina que o leite desnatado, ele não tem gordura, ele não tem nada de gordura. Então, ele é sem gordura. O leite semi-desnatado, ele é um leite com 1% de gordura. E o leite integral, ele tem 3% de gordura. Então, o desnatado, o integral e o semi-desnatado se refere à gordura. Já a lactose se refere ao açúcar do leite. Perfeito. Acho que essa São explicação coisas... tá bem legal, né? São coisas assim diferentes e não tem nenhum impeditivo, então, para nenhum dos dois, né? Depende muito, eu posso. Tem outras fontes de gordura, então, se você dá um semi-desnatado, não tem problema, porque tem outras fontes de gordura que você pode dar de gordura boa também, né? A lactose. Voltei? Cortei. Bom, tem Voltou. mais uma pergunta. Eu queria só esclarecer, acho que é importante, né, Rê?
você falou da criança até 2 anos, a fórmula. Fórmula é diferente de composto lácteo, porque às vezes as pessoas pensam assim, fórmula, tudo que é de caixinha, leite em pó é a mesma coisa para o bebê? Não, né? Tem fórmula e tem o alimento lácteo, composto lácteo, né? Com outro nome aí, são de coisas diferentes, né? São totalmente diferentes. A fórmula infantil, ela tem uma proteína hidrolisada. Então, é uma proteína que ela é quebrada. Porque o intestino do bebê, ele não está apto a digerir aquela proteína tão grande. Porque, imagina, é um leite que a fórmula infantil também tem o leite de vaca, não é? Então, o leite da fórmula infantil, ele é hidrolisado, parcialmente hidrolisado. O composto lácteo, ele tem o leite e ele tem outros componentes. Ele pode ter açúcar, ele pode ter outras coisas. Já o leite em pó, ele é só o leite em pó. Ele passa por um processo de liofilização. Então, é o leite que cai, o leite líquido, em altas temperaturas. Então, ele já cai um pó. É o leite em pó. Tirou a água do leite, ele vai durar mais, e aí você pode usar e guardar no armário. Ele tem uma duração muito maior. Tô ficando rouca. Vamos lá, já estamos finalizando, tá, Rê? Só tem mais uma pergunta que preciso fazer. E geleia de mocotó, pode dar? Não. É porque assim, a geleia de mocotó, ela foi muito orientada há alguns anos atrás, né, pelos pediatras, porque geleia de mocotó e Danone, essas coisas. Mas não vai trazer benefício para a criança. Porque muita geleia de mocotó tem açúcar. Não é uma geleia de mocotó sem açúcar totalmente natural. Então, tudo que é industrializado, que é adicionado açúcar, ou às vezes tem adoçante, às vezes tem corante, não é indicado para criança. Criança tem que comer comida de verdade. Tá ouvindo, cá? Para mim tá cortando um pouquinho, Rê. Não sei se é o seu. Agora voltou. Criança tem que comer comida de verdade. Tentar desembalar menos e descascar mais. É mais trabalhoso? É. Você tem um trabalho para educar? Tem, eu tenho muito trabalho. Não é fácil o Matheus comer super bem e a Sofia comer super bem. Não é mágica. É dia a dia. Você precisa estar ali mostrando, você precisa incentivar, você precisa fazer receita, você precisa ter um trabalho diário. Não é uma coisa que você fala, meu filho come bem, você tem sorte porque seu filho come bem. Nossa, meu filho come super mal, e agora? Não, a gente precisa trabalhar, precisa de esforço. Perfeito. Ó, Fernanda tem mais uma pergunta. Mel, eu posso usar qualquer um com banana amassada ou mesmo consumo? Peraí, deixa eu só entender aqui. Não entendi. Mel, eu posso usar qualquer um com banana amassada ou só não entendi o ou depois? Se puder digitar de novo. Mas se quiser ir respondendo, Rê, se pode usar o mel com banana amassada? Então, o mel para criança, não sei se a pergunta se refere só à criança, mas o mel para criança a gente precisa oferecer só depois que essa criança faz... Eu mesmo consumo, pode ser. Mas vamos lá, pode falar. Para consumo diário. Para consumo diário, desculpa. O mel, a gente precisa pensar no seguinte: oferecer somente a partir de 2 anos. Porque o mel, ele pode conter uma toxina chamada toxina botulínica. Então, a criança até 2 anos não tem imunidade para poder combater essa toxina. Então, o ideal é a partir de 2 anos. Agora, quando a gente pensa em banana, a gente está pensando em um carboidrato. Quando a gente pensa em mel, a gente também está pensando em carboidrato. Então, se você vai consumir só banana, aveia e o mel, por exemplo, você tem ali 3 tipos de carboidrato. Se você não coloca uma proteína, como um iogurte, um ovo, um queijo, na mesma refeição, você vai ter um índice alto. O açúcar vai chegar muito rápido na corrente sanguínea. Porque você, querendo ou não, são alimentos diferentes, mas tem a mesma composição. Tem açúcar, ele vira açúcar. O mel já é o açúcar, a banana vira açúcar.
A aveia vira açúcar. Então é uma concentração de açúcar. Agora, se você, na mesma refeição, for colocar ali uma gordura boa, um abacate, por exemplo, tem a banana amassada com aveia, mel e abacate. Show de bola, né? Mas o consumo diário também pode não ser tão interessante. Depende de qual o seu objetivo, né? Se você vai fazer atividade física, ou se você vai consumir, vai passar o dia inteiro trabalhando de home office na frente do computador. Então, às vezes é muita gordura, é muito açúcar. Então, depende de vários fatores. Perfeito, perfeito, Renata. Muito bom, muito bom. Pessoal, foi muito legal, né? Como sempre, Foi, amei. arrasa aqui o pessoal, né? Renata atende, né? Agora, no momento, ela está só optando por atendimento online, né? Mas algumas pessoas da outra live já aí passaram com ela, estão gostando bastante. Mas o atendimento dela online está muito bacana também. Ela adaptou, tá bem redondinho, bem legal. Quem sabe em breve, né? Você também consiga voltar, né, Renata? A Luciane está falando que foi ótimo, parabéns. Só elogios. Muito bom. E quem tiver interesse pode nos procurar, pode que a gente, né, encaminha, direciona aí para a doutora Renata, tem no nosso próprio Insta, a hora que a gente clica lá, aparece quem não tem o contato direto, né, aparece na bio, né, da nossa página, aparece o link para o WhatsApp, a gente já passa o contato dela. Eu acho que para todas as idades, né? Adorei a live, muito bom, parabéns. Oi, tá todo mundo. Ai, gente, eu amo falar para criança, porque eu trabalho há muito tempo em escola. Tem até alguém aí das escolas que eu trabalho que eu sei que tá de olho. Então, assim, é muito bom você cuidar dos pequenininhos, sabe? E ver a evolução. Então, gente, amo, amo, amo. Eu amo falar de nutrição, todo mundo sabe. Eu falo até amanhã. Eu amo, amo, amo nutrição. Então, gosto muito de falar. Que bom. E a gente fica feliz de poder, né, ter tanta informação de qualidade com você, Renata. Mais uma vez, eu agradeço. Muitíssimo obrigada. Comentem lá se alguém fez que nem. Gente, eu tô achando o máximo a gente ter o retorno, né? A gente teve retorno de quem fez reflexologia, me mandou mensagem. Eu fiz reflexologia e falou que, olha, ela me ajudou muito, me ajuda muito, graças a ela, meu filho hoje come melhor. Que nós tivemos retorno da aula de reflexologia, então o pessoal falou, nossa, eu fiz reflexologia, me senti melhor. Tivemos retorno de pessoas que colocaram, nossa, eu fiz o dia lá que teve que eu fiz a prática, né, daquela leitura do livro Respira. Eu fiz com meu filho, foi muito legal. Hoje a gente recebeu uma foto de uma colega nossa. Gente, peguei as dicas de maquiagem de ontem, a questão da olheira, fiquei muito melhor. Hoje já estou super feliz que já tem aqui uma pessoa que já não vai comprar mais o suco de pozinho, de caixinha. Então, a gente está vendo que realmente assim, foi uma semana que a gente tentou. Para que a gente fez a Semana de Saúde e Bem-Estar? Para trazer para vocês, né, opções de diferentes, né? A psicóloga também trouxe várias coisas, e aí todo mundo também comentou, mandou nos nossos WhatsApp, achei legal isso, tal. Então, essa semana era para isso, a gente precisava falar de saúde, né? A gente está ouvindo tanta notícia triste, tanta notícia ruim, tanta notícia que é doença, né, que vem aí desse momento de pandemia, que eu acho que a gente, né, nós da Dulcivista, a gente se sente muito orgulhosos, honrados, e a gente tem certeza, né, que a gente cumpriu com o nosso papel, o que a gente queria, levar um pouco do que a gente sabe, do que cada profissional, então a psicóloga, as físios, a Nutri, a Patrícia que veio falar de maquiagem, né, mas que é físio também, mas falou de maquiagem, de postura. Então isso foi muito legal, acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era levar um pouquinho de conhecimento. Se nesta semana a gente conseguiu mudar qualquer coisinha na forma de pensar das pessoas ou no cuidado que a pessoa está tendo consigo, a gente já fica muito feliz, muito feliz. E a gente, foi uma semana gratificante, né, Lu? Obrigada, bela iniciativa. Vamos fazer mais vezes, porque a gente está precisando disso, né? A gente precisa se fortalecer. Eu sei que todo mundo está cansado de live, mas assim,
é o máximo mesmo. Foi uma semana muito gratificante, fechamos aí com chave de ouro com a Renata. Renata? Ai, gente. Agradeço muito o convite. Sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de falar. Vocês sabem, eu falo até cansar, mas é muito bom você poder trazer informação e mudar o pensamento, mudar, ver a pessoa olhar aquele alimento de uma outra forma e mudar os hábitos alimentares, não só dela, mas da família. Acho que isso vale muito a pena, muito, muito, muito a pena. E qualquer dúvida, mandem perguntas, depois a gente esclarece, né, Cá? Pode entrar no site aí da Durcivita. Então a gente fica sempre feliz de poder compartilhar a informação.